Flash FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Muito bem, 8 horas e 56 minutos em São Paulo. Hoje é dia 27, sexta-feira. Estamos recebendo, assim, online, né? A Solange Santana. Ela é secretária das regionais do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Olá, Solange, bom dia. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem, Paulo. Bom dia, bom dia. Agradeço o espaço. Bom dia a todos, todo o público da Rádio Sat FM. Muito bem, a gente está feliz aqui por você, né? Como é que tá o sindicato aí, Solange? Do jornalismo. Olha, aproveitando já, né? Muito trabalho. Muito trabalho. Por meio das nossas regionais, espalhadas no estado de São Paulo, na defesa dos direitos, né, dos jornalistas e das jornalistas em exercerem o seu importante papel na sociedade, que é o direito que a sociedade tem de estar informada, né? Sim. E o direito dos trabalhadores do jornalismo de prestarem esse trabalho, né? Muito bem, vamos falar de eleições municipais 2024, né, Solange? Aí que o bicho pega, às vezes não pega, né? Vamos falar sobre o que está acontecendo. A gente tem percebido aí, né, que alguns debates pelo Brasil afora, o pessoal está partindo para violência, cadeirada, bancada, porrada, tudo que tem direito, tiro, facada, né? E a coisa, toda eleição, principalmente municipal, é assim mesmo. Não sei por que o pessoal gosta de se matar, porque os caras começam com acusações, né, de roubo, desvio de grana, não sei, um monte de coisa, né? Eu queria que vamos discutir esse assunto do papel do jornalista nas coberturas das eleições. E a gente percebe, às vezes, que o jornalista ele sofre, tanto para cobrir o debate, a sabatina que seja, quanto as agressões, né, tanto verbais, físicas. Vamos falar sobre isso. Fique à vontade, Solange, fala o que você achar legal, porque eu tenho aqui um release que foi me enviado, né, e tem bastante coisa que a gente pode estar discutindo e falando por aqui, tá, Solange? Fique à vontade. Olha, a gente teria bastante coisa para falar mesmo dos últimos anos que nossa categoria tem sofrido, né? Não só em período de violência, mas um estado permanente de agressão, de ameaça, como eu disse, por prestar esse papel de informar a sociedade sobre o que está acontecendo, né? A informação, às vezes, nem sempre interessa, né? Às vezes ela coloca em xeque não só o poder público, mas os interesses privados de empresas e uma série de coisas, né? E ao longo dos anos, a gente observa, e não só observa, isso está apontado em vários relatórios que são anuais, né, feitos pela Federação Nacional dos Jornalistas, que apontam um crescimento de violência, né, nos últimos anos para cá, que virou institucionalizada, né, durante o governo Bolsonaro, né, porque os ataques eram diretos, vindos da própria presidência da República, e isso, de uma certa forma, acabou forjando, né, acabou criando uma certa militância, né, contra os jornalistas, contra o exercício da imprensa, né, o trabalho da imprensa. Né, já vista aí a questão das vacinas, né, na época da pandemia de Covid-19, né, quando se colocava, né, o próprio governo colocava aí de que era só uma gripezinha e de que desmerecia a vacina, e os jornalistas, o jornalismo teve um importante papel, né, na sociedade de informar que a vacina era importante, sim, que não era uma gripezinha, não, né? E isso acabou evitando mais mortes, além do genocídio que a gente passou de mais de 400 mil óbitos no país, né? Então, a partir disso, notadamente, né, a imprensa foi alvo de um certo setor da sociedade que não quer informar, né, o papel da ciência, o que acontece no país, as desigualdades e uma série de coisas, né? E esses relatórios da FENAGE,
da Federação Nacional, meio que enumeram isso de uma maneira muito clara, né? E a gente percebe que no último ano, agora, o relatório que saiu em janeiro, que diz respeito a 2023, aponta uma queda no índice de violência que aconteceu em 2023, porque já não temos uma violência institucionalizada a partir do governo federal. No entanto, a gente vê que o ódio permanece na sociedade. Permanece, a gente vê várias manifestações de violência, algumas agressões por parte, notadamente por grupos de extrema-direita, contra jornalistas, contra profissionais de imprensa. Tivemos um caso recente, muito marcante, porque, veja, quando a gente fala de relatório da FENAGE, a gente fala de casos que estão ali apontados, que chegam para nós, chegam para os sindicatos de jornalistas do país inteiro, né? Inclusive para o nosso, que é do estado de São Paulo. Mas há vários casos que não chegam para nós, né? Então, um caso que chegou para nós, né, recente, foi gravíssimo, foi em agosto, aconteceu em São Bernardo. Um colega, Arthur Rodrigues, repórter do Diário do Grande ABC, fazia uma cobertura em São Bernardo do Campo, na Câmara, né? Uma cobertura rotineira da Câmara, da sessão ordinária da Câmara, quando ele foi aí ameaçado, né, com um vereador com porte ali de arma, apontando a arma aqui, mostrando a arma, e isso foi muito noticiado, e tudo. Nós emitimos nota, nós fomos em defesa do jornalista, nós fizemos um ato, a Regional ABCD realizou um ato na Câmara de São Bernardo contra essa atitude. Nós, antes, fizemos o boletim de ocorrência, acompanhamos o colega para registrar isso, né? Então, são casos como esse que pipocam no país inteiro. E, em época de eleição, eles, na verdade, se intensificam, né? Porque é um momento de tensionamento na sociedade, né? Então, isso se reflete nas ocorrências que chegam contra os jornalistas, as jornalistas. É lamentável, né? É uma coisa que a gente tem que condenar, e não é só a categoria dos jornalistas, é toda a sociedade, porque isso é, na verdade, uma agressão. Quando se agride um jornalista, uma jornalista, no seu exercício profissional, está se agredindo toda a sociedade que precisa das informações, precisa ser informada, e esse cerceamento, essas violações, esse direito de informar, atinge todos nós. Certamente eles correm um risco, assim, tem uma situação de potencial risco, né? Mas, infelizmente, isso se estende a qualquer jornalista hoje, inclusive quando está na rua fazendo cobertura de um ato, né? Recebe agressão, recebe seu equipamento é quebrado, né? Enfim, uma série de coisas, né? Então, todos os jornalistas ficam
ficam numa situação de vulnerabilidade, né, principalmente também quando as próprias empresas, elas não atentam ao seu papel de proteger os profissionais. É por isso que o nosso sindicato, tem enviado para as empresas no estado de São Paulo, os empregadores em geral, recomendações de medidas de segurança, tanto preventivas como também de assistência pós-agressão para esses jornalistas. Porque nós colocamos para as empresas, né, o seu papel, inclusive, de avaliar o risco dos profissionais quando fazem uma cobertura. Então, se vão fazer uma cobertura, tem que avaliar o risco, tem que ter equipamento de proteção, tem que ter acompanhamento, tem que ter uma série de coisas. Isso mais ainda para o jornalismo investigativo, certamente, né? Então, o que a gente tem colocado, ainda mais agora, nesse período eleitoral, que os ânimos estão mais acirrados, né? E os ódios, assim, emergem de uma maneira mais frequente, né? Que as empresas são responsáveis em zelar pela integridade física e, inclusive, psicológica dos seus profissionais. Uma das coisas que a gente tem recomendado às empresas, além de equipamento, além de avaliação de risco e uma série de coisas, é fazer aí o acompanhamento, providenciar, né, que haja, após a agressão, o acompanhamento psicológico e jurídico para os profissionais. Não é só jogar na arena e deixar que se vire, né? Tem todo um cuidado com esse profissional que vai lá, sai em campo para fazer o seu trabalho e que não pode ficar aí como se fosse uma pessoa que faz um trabalho sem ser de interesse da empresa, sem ter um vínculo com a empresa. Ela está lá para fazer um serviço, porque é um trabalhador daquela empresa e que, portanto, aquela empresa tem um papel, a responsabilidade de zelar por aquele profissional. Olha, primeiro eu queria falar sobre um aspecto que você tocou, que entra um outro tipo de violência contra o jornalista, que é a violência contra os direitos dele, como profissional. Nos últimos anos, né, as redações têm sido enxugadas, né, por conta de uma situação econômica, política, né, de retirada de direitos. Desde a reforma trabalhista para cá, houve com a reforma trabalhista, que o movimento sindical luta para revogar, né, porque trouxe enormes danos para o conjunto da classe trabalhadora, e a nossa categoria, notadamente, trouxe, né, como enxugamento de redações, como favorecimento do pejotismo, né,
uma série de coisas, né? Então, o que acontece? Veja, você falou sobre o repórter ir sozinho, né? Há repórteres que vão lá, fazem o registro fotográfico, fazem o de filmagem por celular, escrevem, editam, fazem tudo. Isso aí é uma coisa fruto do enxugamento das redações, em que as empresas elas querem colocar o repórter lá em campo, fazendo todo o serviço, mas também não querem empregar, né? Então, assim, querem também, por um lado, ter mais por menos, né? Então, isso é uma violência no campo econômico, né? Que o nosso profissional sofre, né? E que, veja, acaba tornando vulnerável esse profissional para esse outro tipo de violência. Veja só que coisa, né? Então, esse profissional é obrigado a ir sozinho, às vezes, em campo, né? Por conta de a empresa não querer empregar, né? De a empresa querer fazer que esse profissional tenha mais funções do que aquilo que os próprios acordos coletivos e convenções coletivas estabelecem, né? Colocam esse profissional sozinho, com múltiplas tarefas, de uma maneira irregular, né? Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto, a segunda questão que você coloca é as recomendações. A primeira coisa, o que a gente recomenda aqui, a gente aproveita esse espaço, Paulo, e a gente agradece muito essa oportunidade, é dizer o seguinte, na região, como eu disse no início, nós temos 9 regionais do estado de São Paulo. Uma delas compreende a região do Alto Tietê e Vale do Paraíba, em que nós temos uma regional atuante, que foi, inclusive, nós fizemos aí a mudança de diretoria recentemente, agora, né, assumimos recentemente a nova diretoria, e temos aí essa regional que é composta aí pelos jornalistas Patrícia Leal, Alexandre Trindade, Glauber Ramos, né, que tratam também de encaminhar para as empresas esses ofícios com as recomendações. Então, o que a gente recomenda também é que o jornalista que trabalha aí na região do Alto Tietê, Vale do Paraíba, ou mesmo em outras regiões do estado, entre em contato com as suas regionais do Sindicato dos Jornalistas, está ali no site do nosso sindicato, sjsp.org.br, procure sua regional. No caso da regional, região do Alto Tietê, Vale do Paraíba, a gente pede que entre em contato pelo seguinte e-mail, regional Tietê Vale, tudo junto, regional Tietê Vale, @sjsp.org.br. Entre em contato, peça para que a regional encaminhe o ofício para essa empresa, com todas as recomendações. No caso de agressão, o que a gente recomenda para os profissionais é que entre em contato com o Sindicato dos Jornalistas. Entre em contato com as regionais e entre em contato com os canais do Sindicato dos Jornalistas. Por quê? Porque, independente do nível de proteção que esse jornalista possa ter pela empresa, o que é raro ter, né? A gente precisa saber, primeiro, para a gente poder fazer entrar no relatório de violência, a gente precisa numerar isso, né? Esse relatório se junta com outros estados, né? E vai para o relatório da FENAGE, que sempre se encerra, é concluído no final do ano, e a gente precisa desses números para a gente ter uma dimensão da violência, né? Segundo, a gente não pode naturalizar a violência de maneira nenhuma, né? Então, comunicar o Sindicato dos Jornalistas é fundamental, porque nós conversamos com o jornalista agredido, oferecemos a assistência do nosso jurídico, né? E também conversamos sobre a possibilidade de emitir nota, porque a denúncia é importante para justamente ter
ter muito claro, né, que nós jornalistas não aceitamos a violência, não naturalizamos, seja que tipo de violência for, né? Pode ser física, pode ser verbal, pode ser virtual, nenhuma delas é aceitável. O jornalista, a jornalista, quando sai de casa para trabalhar, ou mesmo está em teletrabalho, ela coloca todo o seu esforço laboral, né, profissional, toda a sua capacidade para exercer a profissão, para fazer o seu trabalho. Não é para ser xingado, não é para ser agredido nem nas redes sociais, muito menos para ser agredido fisicamente, e de maneira nenhuma. E a gente não pode naturalizar isso e a gente tem que denunciar. Com certeza. Olha, nosso sindicato é o sindicato que ele representa. Isso é muito, essa pergunta é muito importante. Pode parecer uma coisa até elementar, mas não é não, né? O nosso sindicato, ele representa todas e todos os jornalistas, sejam sindicalizados, sejam não sindicalizados, sejam de qualquer segmento que sejam com carteira assinada, sejam pessoas jurídicas. Nós somos o sindicato que representa esses trabalhadores, essas trabalhadoras, né, na defesa de seus direitos, na defesa do seu exercício profissional. Sim, com certeza, com certeza. Um grande companheiro. É verdade. Olha, é interessante essa questão que você coloca. Em primeiro lugar, desculpe a voz por ouvinte, em Ribeirão Preto o ar estava terrível. Ontem eu passei em redações de Ribeirão Preto, então o ar estava terrível, como vocês sabem, por esses incêndios criminosos aí que a gente está incendiando o país. Né? Sim, é. Mas em se tratando dessa questão sindical, quando a FENAGE faz o seu relatório, também tem vários tipos de violência, né, nesses relatórios da FENAGE, que inclusive há que se pontuar aqui. Eu havia falado que houve um decréscimo no número de casos de violência, né? No entanto, a gente observa um número crescente de casos de cerceamento ao exercício da profissão, né? Então, numericamente, o conjunto de como é que se diz, de categorias de violência, né, na totalidade, diminuiu drasticamente de um ano para cá, tá? Com a saída do governo Bolsonaro,
No entanto, aquela cultura, né, que se ficou para dentro de alguns grupos de atacar o jornalista e o jornalismo, né, isso permaneceu e a gente vê expresso no índice crescente de cerceamento. Tá? Exposto. Uma das categorias que se coloca ali no relatório é de organização sindical. Né? Quando a nossa categoria não é respeitada em seu direito, como qualquer categoria, de ser organizada num sindicato, de lutar pelos seus direitos, isso é uma violência. Né? E essa violência tem sido intensa. No nosso sindicato, nós temos 2 dirigentes que foram demitidos, ferindo a Constituição Federal, que garante estabilidade do dirigente sindical, justamente para fazer, dentro de sua empresa, com liberdade, a organização sindical. Nós tivemos a demissão, há uns 2 anos, do Sandro Tadeu, do jornal A Tribuna de Santos, foi demitido, e o Sérgio Paes, da TV Tem, de Bauru, que também foi demitido, numa situação, né, totalmente bizarra, né, enfim, de forjar aí acusações gravíssimas contra ele, né, que se revelam uma pura perseguição, né, ao nosso sindicato. Então, isso é considerado uma agressão. Né? Nós somos uma categoria de trabalhadores, nós temos direito a nos organizar, e o nosso sindicato ele é vítima também, como conjunto do movimento sindical, de um discurso de umas décadas para cá contra os sindicatos, né? É um discurso que tenta depreciar o papel dos sindicatos, quando, na verdade, eles são essenciais para você ter uma convenção coletiva, para você ter um piso salarial, para você ter reajuste de salário, para você ter, enfim, uma série de referências, né, de defesa da nossa jornada, porque nós temos uma jornada específica, que é lei, né, e que serve tanto para, enfim, para empresas quanto para setores públicos, e por isso que é importante os jornalistas de câmaras, de prefeituras também entrarem em contato com o nosso sindicato para discutir essas questões, entrar em contato com suas regionais, né? Então, esse é um dos aspectos. O outro que eu queria comentar, que é uma curiosidade, você falou que as empresas não querem conversar com o sindicato, né? Na verdade, quando a gente consegue mobilizar a categoria, isso tem sempre algum resultado no nível de diálogo com as empresas. Mas o que eu queria dizer é que nem sempre são empresas só que tomam atitudes assim, que depõem contra a categoria. Né? Nós tivemos, nessas últimas semanas, uma situação gravíssima que nós estamos vivendo na Fundação Padre Anchieta, que é a mantenedora da TV Cultura, que demitiu já 117 trabalhadores. São 117 famílias. Se você multiplicar isso por uma família, né, você vê que uma fundação que é pública, né, que recebe investimento público, não está cumprindo o seu papel social, né, e demite 117 trabalhadores e trabalhadoras. E pior, né? É preciso dizer que entre esses 117 trabalhadores demitidos, a gente descobre que 96 deles eram pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. A gente gosta sempre de lembrar que a reforma trabalhista ela é nociva para o conjunto da classe. Ela não tem um ponto sequer favorável para os trabalhadores e trabalhadoras, né? Mas ela não legitimou o pejotismo. O pejotismo ainda é uma fraude. E nós estamos vendo
a Fundação Padre Anchieta, né, a mantenedora da TV Cultura, que tem um trabalho extraordinário, fruto do trabalho dos seus profissionais, né, num índice de pejotização absurda. E agora a gente luta pela recontratação desses profissionais, né, da volta dos postos de trabalho, né, e há uma dificuldade nisso. O sindicato tem tentado negociar, tem tentado fazer pressão, estamos realizando várias assembleias, vamos ter uma em breve, no dia 9, né? Então, o Sindicato dos Jornalistas, inclusive junto, de maneira unificada com os radialistas, sindicatos radialistas, nós estamos fazendo uma luta lá pela recontratação desses profissionais. Então, veja, os ataques que a nossa categoria sofre não são só de empresas, né? Infelizmente, vem de todos os lados, mas, né, a gente acredita que a organização das trabalhadoras, dos trabalhadores, ela é decisiva para sempre reverter esse quadro, para sempre tornar e trazer um equilíbrio no conjunto de forças para a gente poder negociar e reverter injustiças e direitos serem retomados. Eu acho que uma das coisas que estão no nosso código de ética é justamente ouvir as partes, ouvir os lados. A partir do momento que o profissional faz isso, né, ele está cumprindo o seu papel. Na medida que não faz, é complicado. É muito complicado, porque ele tem que trazer o máximo de painel mais completo, né, da realidade para conseguir informar a sociedade. Então, na medida que ele tem esse esforço, ele está cumprindo o seu papel, né? Na medida que ele não tem essa preocupação, ele está violando até a própria formação nossa jornalística que a gente recebe, que, aliás, essa formação jornalística tem sido um problema, porque, um problema não, a falta de exigência de formação, né? É por essa razão que nós lutamos pela PEC do diploma, né? A PEC do diploma é um projeto de emenda à Constituição que restabelece a obrigatoriedade do diploma de jornalismo, porque desde 2009 nós estamos, por força do judiciário, com essa obrigação suspensa, né? Então, isso abriu brecha para, na verdade, isso foi uma articulação das próprios grupos empresariais de comunicação, né? Para justamente reduzir a qualidade de remuneração, né, de condições de trabalho dos jornalistas. Então, hoje, nós estamos assim, a sociedade está muito refém, né, de uma informação de péssima qualidade. Justamente um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores que pesam para isso é justamente essa falta de obrigatoriedade do diploma, da formação mínima do jornalista, porque a formação mínima, inclusive, estabelece, né, de você dar um panorama da realidade o mais completa possível, de você apurar o fato, de você ouvir as partes e uma série de coisas, né? A outra coisa que pesa sobre isso também, sobre a qualidade da informação, é justamente a falta de democratização dos meios de comunicação, né? Eles são concentrados em grandes
corporações empresariais, né? Meia dúzia de grupos econômicos controlam a comunicação do país. Então, você vê um determinado... quando a gente fala de imprensa marrom, às vezes a gente fala de... A gente, às vezes, remete para aquele cidadão de um veículo pequeno. Só que, se você for ver a Rede Globo, ela tem uma posição, né? Se você for ver a TV Record, ela tem uma posição, né? Então, veja, o que acontece ali se a gente for ver os grupos grandes, né? Uma concentração muito grande. Você não vê as concessões de rádio, de TV, de uma maneira mais democrática. Você não vê para as emissoras de TV terem aí uma concessão mais aberta para segmentos da sociedade, entendeu? Então, fica uma coisa muito... Uma ideia meio que hegemônica, né? Que fica prevalecendo em vários grupos, né? E isso acaba vindo também para esses grupos, essa imprensa de menor porte, né? Acaba vindo num efeito dominó, né? E são essas distorções aí, essas questões que a gente realmente... Questões de fundo, né? Da comunicação no Brasil que a gente precisa enfrentar. A volta da obrigatoriedade do diploma e a democratização dos meios de comunicação. Então, nós, em relação à questão da formação... Sim. Não, não, claro, claro. Veja, o que acontece? A nossa categoria, a gente entende de que a PEC do diploma, ela é importante, porque tem uma questão de relação de trabalho nessa questão. Há uma influência nisso. O que acontece hoje? Nós temos uma falta de obrigatoriedade, nós temos aí, além disso, às vezes a formação na universidade não é adequada, né, como você falou, não é ideal. No entanto, ela é a que garante uma formação mínima para esse profissional. O que não pode é um profissional ir para o meio de comunicação sem a mínima formação, né, sem ter uma formação universitária, né? E aí, o que acontece? Você encontra, às vezes, numa redação, uma pessoa que não tem formação nenhuma, uma pessoa que acaba virando uma mão de obra mais barata e rebaixando, né? Rebaixando as condições salariais do conjunto da redação, né? Isso é um aspecto fundamentalmente sindical, né? Essa questão laboral mesmo, é o principal aspecto que tem relação com a atividade sindical, né? Agora, evidentemente, nos interessa, enquanto categoria, né, enquanto uma categoria que se preocupa com o que oferece para a sociedade, em que os cursos tenham realmente uma qualidade melhor. Uma das coisas que a gente faz, tem um esforço, e nós, inclusive, aproveitamos o espaço para
nos dirigirmos aos estudantes, especialmente de jornalismo, né, aos professores das universidades jornalistas, de jornalismo, o debate dentro das universidades sobre essas questões que eu coloquei aqui. Por quê? Uma das coisas que a gente observa muito é que o estudante ele não tem esse debate sobre as condições de trabalho, sobre mesmo as condições éticas, né, da profissão, sobre as questões da conjuntura nacional, da conjuntura econômica, sobre as reais condições de trabalho dos jornalistas e das jornalistas, né? Então, assim, esse debate, nós, enquanto sindicato, nós contribuímos diretamente quando a gente vai à universidade e a gente implanta esse debate dentro da universidade. E, geralmente, é uma coisa que não tem volta, né? Quando a gente vai a uma universidade e a gente começa a plantar algumas questões para o debate, esse debate fica no meio dos estudantes, né? E isso é fundamental, né? O papel, por exemplo, cidadão do jornalista, né, ele é fundamental. E quando você exerce esse papel, você vai ser um melhor repórter, você vai ser um melhor profissional, porque você vai ter a clara dimensão de como você é importante como cidadão, como você tem que defender direitos, né, da maioria do povo brasileiro, como você tem um papel de responsabilidade social na informação, uma série de coisas, né? Então, assim, no aspecto fundamentalmente sindical, a nossa atuação é direta nesse sentido, né? Evidentemente, a gente também, no que diz respeito à questão nacional, né, porque isso se refere ao MEC, né, a gente, junto à FENAGE, também realiza também alguns debates, algumas ideias que a gente tem desenvolvido para a gente tentar propor mudanças aí na questão da formação acadêmica e tudo mais. Mas isso se refere a uma política nacional em que o nosso Sindicato dos Jornalistas, se insere dentro da discussão com outros sindicatos no país inteiro, sendo coordenado essa discussão pela Federação Nacional de Jornalistas. Não, é em Brasília, a federação. Olha, é muito interessante que um jornalista, a jornalista, acesse o site do sindicato, que é sjsp.org.br. Tem uma série de notícias, de informações, e inclusive o campo ali de sindicalização, que é muito importante. Jornalistas se sindicalizarem para a gente se tornar uma categoria mais forte, né? O sindicato tem uma série, como qualquer entidade, tem que ter uma estrutura mínima, né? E o nosso sindicato vive a partir da contribuição de sua própria categoria, né? Da nossa categoria. Mas tem ali no site uma série de informações. Então, repito o site, sjsp.org.br. Nós temos as 9 regionais espalhadas no estado de São Paulo, e nessa região de Alto Tietê e Vale do Paraíba, nós temos a regional, que tem aí os companheiros e a companheira Patrícia Leal, Alexandre Trindade e o Glauber Ramos, né? E você pode entrar em contato, você que é dessa região, entre em contato pelo e-mail regionaltietévale, tudo junto, regionaltietévale, @sjsp.org.br, né? E aí, manda sua sugestão, fala o que está acontecendo. Você teve alguma agressão que você sofreu? Entre em contato, tá? Quer saber sobre direitos? Entre em contato, tá? Quer se sindicalizar? Entre em contato, entendeu? Então, esses são os canais básicos, né? Nós temos as outras redes também, Instagram,
Facebook, mas essas são, assim, os canais direto que você pode ter um contato, ter uma abrangência, um quadro mais geral da atuação do sindicato. Isso. Olha, primeiro, a gente entende, nosso sindicato entende que o principal papel do sindicato é organizar a categoria na luta por seus direitos, né? Isso é o que dá a nossa independência nessa luta, é isso que vai tornar a categoria mais forte, porque, na verdade, o que a categoria quer é uma remuneração justa, são seus direitos adquiridos e garantidos para justamente ele comprar o que quiser, para ele ir onde quiser, enfim, isso é um ponto fundamental. Nós, no entanto, temos alguns convênios, algumas parcerias, em que nesse site que eu falei, tem ali um campo ali de convênios também, né? Tem alguns descontos e tal, mas o principal papel do sindicato é esse, né? E eu diria que o nosso sindicato, em se tratando disso, do seu papel fundamental, tem feito um trabalho tanto, porque a nossa estrutura é muito pequena, e aí entra o papel de ser sindicalizado para ajudar esse sindicato, que é de luta efetivamente, tá? Nós temos, assim, poucos braços, mas, no entanto, uma disposição de luta muito grande de suas dirigentes e seus dirigentes para desenvolver aí as lutas. Nós temos agora várias aí questões aí, lutas aí emergentes, que é uma que eu citei, que são as 117 demissões na TV Cultura. Nós temos uma demissão em massa, em curso, no SBT de Osasco, em que nós buscamos contato com a empresa para justamente o fornecimento do número de demitidos, né? Nós temos uma estimativa, mas temos aí uma dificuldade, a empresa se nega a se reunir com o sindicato, mas a gente tem feito a luta, a gente tem conversado com os trabalhadores, trabalhadoras, a gente tem se reunido e denunciado essa situação absurda que acontece no SBT, né? Então, esse papel de estar em várias lutas no estado de São Paulo, e são muitas mesmo, né? O jornalista e a jornalista pode ter certeza de que nós fazemos, assim, esse papel com bastante esforço e vontade mesmo de cumprir o papel. E, fora isso, tem essas parcerias, eu convido a visitarem o site e procurarem essas parcerias. Inclusive, podem propor, a sindicalizada podem propor novas parcerias para as regionais desenvolverem, para a gente expandir. Nós somos abertos a essa expansão. Nossa mesmo, não, do nosso sindicato não há, mas tem algumas parcerias com hotéis, com descontos, isso tem sim. Desculpe. Não. Isso, Tiago Tange, nosso companheiro, batalhador, um jovem dirigente que se desdobra bastante, muito trabalho. Olha, a primeira coisa, me dirigindo às jornalistas, que são especialmente mais alvo de violência, enfim, um caráter machista e misógino, né? Aos jornalistas que entrem em contato com o nosso sindicato em qualquer caso de violência.
Entre em contato com o nosso sindicato para saber sobre seus direitos. Entre em contato com o sindicato para se organizarem. Se está acontecendo algum problema no seu local de trabalho, se você está, enfim, trabalha, mesmo que você não esteja numa redação, né? Você trabalha sozinho, né? Você trabalha em equipe ou não, né? Você é PJ, você é MEI, você é CLT, não importa, né? Nós somos o sindicato dos jornalistas profissionais do Estado de São Paulo. Nós representamos a nossa categoria. Nossa categoria tem vários problemas, como esses que eu relatei, né? Mas nós temos alguns direitos assegurados, nós temos uma legislação que nos garante uma jornada específica, que tem que ser respeitada, nós temos convenções coletivas que têm que ser cumpridas. Então, é nesse sentido que o papel do profissional, da profissional, do jornalista, da jornalista aqui, e entrar em contato para nos passar informação é fundamental para a gente poder atuar. Gostaria de ter essa habilidade. Não tem. Muito obrigada. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá? E agradeço aí a atenção do público da Rádio Sat FM. Ficamos à disposição para qualquer próxima oportunidade, tanto para nós, para integrantes da regional. É isso aí. Vamos.